Meu nome é Cleidson. Vamos fazer aqui a socialização da disciplina de imersão profissional, carreira e sucesso. A tutora é Isolda Marilise Guedes Xavier. Os integrantes: Cleidson de Matos Portes, Renata Gonçalves de Araújo e Roseli dos Santos Passos. O mapa conceitual, né, nós escolhemos a profissão de topógrafo, que é uma área muito importante de várias engenharias, né? Tanto a engenharia civil quanto a engenharia ambiental, engenharia mecânica e várias outras. Nós escolhemos essa imagem, né? Foi tirada essa foto durante um levantamento topográfico com estação total de uma obra de contenção de encostas, onde o objetivo era fazer o levantamento do terreno para fazer o cálculo do volume da área de superfície daquele terreno para fins de medição. Dentro do primeiro eixo nós temos contenção de encostas, onde a topografia ela atua tanto na parte de projeto, na fase anterior ao projeto, quanto na fase de execução, onde o levantamento topográfico você precisa fazer a coleta de dados de todos os detalhes daquele terreno, como diferença de nível, área total, curvas de níveis, entre outras informações, para que o engenheiro civil tenha uma boa base para fazer aquele projeto e que aquelas informações sejam extremamente precisas. Então, o importante durante o levantamento é os detalhes, né? Dentro de referenciamento de imóveis rurais, nós temos a lei 10.267 de 2001, onde exige que para você fazer um parcelamento, um desmembramento, um remembramento, uma partilha no cartório de registro de imóveis, você vai precisar fazer a certificação no INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A certificação no INCRA é para fazer a verificação de sobreposição de área, onde você faz o levantamento topográfico do perímetro do terreno, das ruas no entorno, para que você possa informar ao INCRA as coordenadas precisas de todo o limite do terreno. Então o INCRA vai fazer essa verificação de sobreposição para depois te dar a certificação, te entregar a certificação e você poder fazer a próxima etapa, né, do seu desmembramento, do seu remembramento no cartório de registro de imóveis. Então a gente tinha muita insegurança jurídica no Brasil, né? Porque para você registrar um imóvel, você usava como referência estradas, rios, árvores, topo de morro. Então eram ferramentas imprecisas, né? A partir da certificação no INCRA você tem uma forte base de dados, de coordenadas precisas, para fazer essa certificação e esse registro. Dentro de construção de edificações, como nós vamos abordar mais para frente, nós temos o levantamento topográfico, que é uma parte muito importante da obra, quanto a parte de levantamento, que é o processo inverso do levantamento. Levantamento topográfico, nós temos que é o trabalho inicial, né, daquela obra, por exemplo, onde você vai reunir, né, onde você vai fazer a coleta de dados, onde você vai fazer aquele levantamento de todas as informações daquele terreno, como por exemplo limite, declividade, detalhes, as ruas no entorno, fazer uma investigação externa da rede de drenagem, da rede de esgoto, fazer o levantamento dos postes de energia no entorno do terreno. E na parte de produção da planta, né, muito importante também você fazer a verificação, a conferência das medidas do limite que está na escritura e as medidas do limite que está no campo, para não haver invasão, para que não venha a haver disputa judicial futuramente. E a alocação topográfica é o processo inverso do levantamento, onde você precisa fazer a marcação, a alocação dos pontos do projeto no campo. Então a função do topógrafo na alocação topográfica
fazer a locação para que a obra execute exatamente como foi projetado. Entrando aqui dentro do terceiro eixo, falando sobre as perspectivas futuras, né? Temos primeiro o levantamento topográfico com drone, que está dentro da fotogrametria, né? Que é uma das áreas da agrimensura, onde você faz o levantamento através de registro de imagens, né? Então, alguns levantamentos, principalmente levantamentos terrenos mais limpos, né? Em relação à topografia tradicional, que é o levantamento com estação, você tem uma abundância muito grande de pontos, né? Topografia com estação, por exemplo, você faz um levantamento de uma área, os pontos ficam espaçados de 5 em 5 metros, 10 em 10 metros. Já no drone, dentro de uma área de 10 metros quadrados, você tem milhões de pontos. Então, para obras, por exemplo, de cálculo de volume, de pilha de minério, de corte, aterro de terraplanagem, você tem uma precisão incrível, né? O problema do levantamento topográfico com drone, o drone de aerofotogrametria, você tem... O drone ele não consegue fazer levantamento dentro de áreas de densa vegetação, né? Já a topografia com estação total, você consegue adentrar e fazer aquele levantamento. A topografia com drone, né? Você não consegue. O drone vai medir a copa das árvores, a copa da vegetação, o topo da vegetação. E o laser scanner, né? Anteriormente a gente tinha o laser scanner estático, né? Que é fixado em cima de um tripé, onde você precisava fazer o caminhamento dentro do terreno, né? E semelhante ao drone, né? Só que de uma maneira diferente, você tem uma abundância muito grande de pontos, né? E a mesma diferença da topografia com estação, com o qual você tem uma abundância muito grande de pontos em relação à topografia tradicional com estação total. E o levantamento topográfico com GPS RTK, você tem uma produtividade muito maior em relação ao levantamento com estação, com o qual você não precisa fazer caminhamento, fazer poligonação conforme o levantamento com estação total. E com RTK você não precisa fazer poligonação, você, através de uma base onde ele fica fazendo a coleta, né, das informações do satélite, para depois fazer o reajuste, né, e se comunicando com o rover. Então você tem uma base se comunicando com os satélites, você tem um rover se comunicando com a base e com os satélites. Então uma base bem localizada dentro de um terreno, você consegue fazer o levantamento a partir de uma base só. Então você tem uma produtividade muito alta. O problema do drone, do RTK, é que dentro de vegetação, embaixo de árvore, ele não dá sinal. E essas três tecnologias, né, que vêm surgindo no mercado nos últimos anos, é muito importante, pois agiliza. O drone, por exemplo, de aerofotogrametria, você não precisa expor os trabalhadores a certos riscos. Então você tem um projeto muito mais rápido, você tem um levantamento muito mais rápido, muito mais econômico, uma redução de equipe no campo. E você tem uma tecnologia que vem surgindo nos últimos anos aí, que é o laser scanner acoplado ao drone. Então, o laser scanner acoplado ao drone, que é a tecnologia LiDAR, você tem uma vantagem em cima do drone, do levantamento topográfico com drone, que é a fotogrametria, e o levantamento topográfico com laser scanner, você é dentro da área de sensoriamento remoto, né? E a tecnologia LiDAR, você consegue pegar os pontos abaixo da vegetação, porque ele não é feito com registro de imagens, ele é feito com pulsos laser. E esses pulsos
pulsos laser, ele consegue adentrar dentro da vegetação, porque são milhões e milhões de pontos de pulsos, né? Então ele consegue adentrar dentro de fendas, de fissuras e fazer o levantamento. E fazer o levantamento, mesmo dentro daquelas áreas, daquelas regiões onde a vegetação é muito densa. Então, essas aí são as tecnologias onde é extremamente necessário o topógrafo estar se atualizando, né? E se especializando cada vez mais.